Amém. Paz do Senhor. Bom, primeiramente, eu queria dizer que eu estou com muitas saudades. Cara, todos os cultos que está tendo live, que nós vamos ajudar aqui, que nós viemos ajudar os pastores, enfim, todo santo dia, Deus coloca algo no meu coração que é simplesmente a saudade. Eu tenho a sensação de que eu não aproveitei direito, eu não aproveitei satisfatoriamente dos cultos em que nós estávamos todos aqui reunidos. Parece que é a única coisa que eu preciso agora. Que saudade de ver essa igreja cheia de pessoas. Culto de jovens hoje, por exemplo, era para essa igreja estar cheia, era para essa igreja estar com jovens que foram convidados a se curvarem a Jesus novamente. E isso é triste, mas ao mesmo tempo é alegre pela plataforma, pela estratégia que o Senhor colocou nas nossas vidas, através das lives. Mas, amém, eu só queria deixar claro que eu estou com muita saudade de vocês. E vamos lá compartilhar agora um pouco da palavra. E eu quero compartilhar algo com vocês que fica em João 3:16 e 17. Eu vou ler para vocês. Se você estiver aí preparado na tua casa, eu quero que você leia comigo, por favor. E como essa live vai ficar salva, você que está entrando após o louvor, seja bem-vinda, tá bom? Vamos lá. João 3:16 e 17 diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Bom, primeiramente eu quero pontuar algo. Muitas das palavras, muitas das lives que nós estamos vendo hoje em dia, eu não crucifico esse ponto, eu só quero enfatizar isso. Nós temos visto muitas pessoas enfatizando o nome de doenças. Coronavírus, coronavírus, coronavírus. E não, na verdade, hoje o que eu vim fazer aqui é enfatizar o nome de Jesus, que é a solução para tudo isso. Nesse tempo que nós estamos passando por essa quarentena e afins, nós temos recebido os problemas que, na verdade, eu considero muito pior do que um Covid-19, do que um vírus, como muitas outras doenças que existem por aí. Existem pessoas morrendo, existem pessoas se matando, mas de depressão, de ansiedade, pessoas que não se sentem o suficiente, pessoas que, em meio a tudo isso, se sentem perdidas, sozinhas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Em João 3:16, nós encontramos um plano. Nós encontramos um plano de Deus que era salvar a humanidade por intermédio de Jesus, e principalmente que a humanidade não pereça. Esse era o plano de Jesus. Agora, eu te pergunto, o porquê nós não estamos vivendo esse plano? Porque eu, Mariana, vejo uma humanidade corrompida pelo pecado e sofrendo pelos seus próprios atos. E esse não é o plano de Deus. Mas nós ainda temos uma esperança, que significa o quê? Que o plano de Deus ainda tem de ser exercido. Nós precisamos voltar às práticas para que o plano de Deus se alinhe novamente à humanidade. E só assim nós venceremos qualquer pandemia, nós venceremos qualquer ansiedade, depressão. Isso é notório, nós estamos notando algo na humanidade que não é normal. Nós não podemos nos conformar em simplesmente chegar na igreja, ligar uma câmera e pregar a palavra. Nós temos que nos conformar com o quê? Com a igreja, com o templo do Senhor cheio. E, principalmente, nós estarmos cheios, primeiramente, dentro das nossas casas. Existem pessoas que estão crescendo, sim. Existem pessoas que reconheceram que este tempo é tempo de avivamento. Este tempo é tempo de você anseiar, buscar mais por Deus na sua casa. Mas, assim ainda, existem pessoas que estão morrendo, perecendo, que não têm forças de buscar sozinho. E isso, para mim, não é normal. Isso não é convincente. Isso para mim, não pode existir. Eu não me conformo em simplesmente chegar aqui e encontrar a igreja vazia. Eu quero me conformar com o plano de Deus na minha vida. E o plano de Deus é o quê? Ir de pregar por todo o evangelho. Aí você me fala, mas você consegue pregar pela internet? Você consegue pregar pelo celular? Ei, Jesus pregava pelo celular. Então a gente não pode se conformar com as plataformas que nós temos hoje. Eu ainda assim quero andar na rua proclamando o nome de Jesus com essas ruas cheias. Eu não sei você. Ainda assim existem muitas pessoas que precisam de abraço. E mesmo assim agora estão com medo de abraçar. Isso não é normal, nós não podemos nos conformar com isso. Claramente nós precisamos conviver com isso agora, isso é uma nossa realidade. Não estou dizendo para você sair na rua fazendo isso com essa pandemia, pelo amor de Deus. Estou dizendo para você ter os cuidados o suficiente para quando isso passar, você poder exercer isso fora da tua casa, amém? O plano de Deus era que o homem desfrutasse da terra de uma forma plena. Na plenitude de Deus. Isso era o plano de Deus para Adão e Eva. E a única condição era a obediência. E eles desobedeceram, claramente. Agora você me pergunta, Mariana, como que eu estabeleço o plano de Deus? Como eu vivo o plano de Deus? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre o plano perfeito de Deus. Sobre a esperança que nós temos nisso ainda. Aí você me pergunta, mas como que eu vivo esse plano de Deus? Como eu faço para voltar, para alinhar a minha vida com os planos de Deus?
E eu vou apresentar para vocês 3 tópicos, 3 pontos, para que a gente exerça, para que a gente volte aos caminhos de Deus. Ao plano perfeito. Amém? Primeiro ponto. Primeiro ponto. Aceitando a Cristo e se arrepender genuinamente. O arrependimento das suas velhas práticas, das suas antigas práticas. Ah, mas eu nasci em berço evangélico. Mas as suas práticas têm sido de pessoas todos os dias que adoram a Deus. Não estou dizendo que você não peca, eu também peco. E, infelizmente, esse é o nosso natural. O nosso coração está voltado para o ato pecaminoso. Mas quando você se voltar para o pecado, quando você se deparar com o pecado, você precisa ter a força, primeiramente, de Deus. E você precisa ter o conhecimento de que este não é o plano de Deus para mim. Eu quero focar no plano de Deus. O pecado está aqui, você tem que ir para cá. Essa é a contramão do mundo. É o que mais nós pregamos aqui. A contramão do mundo é justamente o plano de Deus. Você tem que ir nessa direção. Amém? E isso acontece quando você aceita Jesus de todo o teu coração, quando você aceita o plano de Cristo e quando você se arrepende das suas velhas práticas. O arrependimento genuíno, o arrependimento de coração, de todo o teu coração. E o arrependimento não é só você vir no altar, eu me arrependo, eu não faço mais. E o pós de tudo isso? Você justifica os seus pecados, você começa a falar, ai, mas a minha carne é fraca, ai, isso, aquilo. E nós esquecemos totalmente do nosso ato passado, que era simplesmente me esquecer das minhas velhas práticas e começar um novo eu. Esse é o arrependimento. Amém? Então você conhece a Cristo, você aceita a Cristo e você se arrepende. Primeiro passo dado, pronto. Você já está no caminho do plano do Senhor. Amém? Segundo ponto, a obediência, que está muito ligado ao arrependimento. Porque quando você se arrepende, você começa a obedecer a Cristo. Você começa a obedecer o que Ele deixou para você seguir. E a obediência tem que ser a obediência radical. Tem que ser a obediência eficaz. Não pode ser meia obediência. A obediência está ligada com o quê? Com a sua disponibilidade. O quanto você tem se disponibilizado o tempo ao Senhor nessa sua casa. Tudo o que eu estou falando aqui, você consegue praticar na tua casa. Então não é nada de, eu estou em quarentena, eu não consigo. Não, no teu quarto você consegue obedecer a Cristo. O que eu tenho que fazer, Jesus? Vai, conversa com Deus, Ele vai te mostrar o caminho. Isso é claro, é bíblico, está na Bíblia. Deus, Ele te escuta, Ele te responde. Então a obediência tem que ser radical, ela tem que ser eficaz. Não pode ser meia boca. Não pode ser aquilo que você faz, o que você quer, e depois você justifica. Ah, Jesus, mas estava no meu coração. Ei, não ouça a voz do coração. Já começa aí. O coração, ele é venenoso. Você não pode escutar a voz do seu coração. O teu coração está ligado com algo carnal. Seu coração está ligado a algo carnal. Você não pode escutar a voz do seu coração. Comece a escutar a voz de Deus. Comece a abrir os teus ouvidos espirituais. Comece a escutar coisas de Deus. Amém? Então a obediência, ela está ligada exatamente com isso. Com a obediência radical. Aonde Deus te mandou ir. Por quem Deus te mandou orar. Por quem Deus mandou pregar. Aonde você tem que ir. Amém? Segundo ponto, então. Nós já tivemos aceitando a Cristo. Nós já tivemos o arrependimento eficaz. E agora a obediência. Terceiro ponto. Que eu considero muito especial. Porque é o que eu mais amo fazer na presença de Deus. A oração. A oração, ela te leva mais para perto de Deus. Quando você aceita Cristo, quando você obedece, quando você se arrepende, tudo isso vem através da oração. Quando você vai se derramar no pé de Cristo, quando você vai se conformar com Ele na tua vida, quando você vai confessar a Cristo, alguém vem o quê? Orar por você. Quando você se arrepende de algo, você faz o quê? Você ora. Quando você, para se conectar com Deus, quem eu devo obedecer, o que eu devo fazer? Você faz o quê? Para obter respostas? Você ora. Então a oração, ela está ligada com todos os seus pontos. Amém? E algo muito curioso sobre a oração, eu quero que você preste muita atenção nisso. A oração, muitas das vezes, nós pensamos que serve para que nós aconselharmos a Deus. Serve para a gente dar requisitos a Deus do que Ele deve fazer na nossa vida. Já percebeu que muitas das vezes você chega com o plano pronto para Deus? Deus, eu quero fazer isso, aquilo, isso, aquilo. Então, entenda algo. Você não sabe o que você faz da sua vida. Quem sabe é Deus. Amém? A oração não serve para você aconselhar a Deus. A oração não serve para você mudar a Deus. A oração não serve para você mudar o plano de Deus. Preste atenção nisso. A oração, ela serve para me mudar.
A oração serve para mudar você. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu oro, não é que eu vou mudar Deus. É para que aquilo que é perfeito se estabeleça em mim e mude o meu coração. Isso é avivamento. E o avivamento está no plano de Deus. Na verdade, o avivamento ele é o principal no plano de Deus. Porque quando a terra ela é avivada, ela clama. E Jesus vem e ele faz. Então, entenda isso. A oração não serve para nos mudar. Ao contrário, a oração não serve para mudar a Deus. A oração ela serve para me mudar. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando o que é bom vem e se estabelece em mim, o que é perfeito se estabelece em mim, cara, acontece. Deus vem e ele faz, porque o que é bom, o que é perfeito está em mim. E Deus falou isso, imagem semelhante a Cristo. O que é dele está em mim, o que é ele está em mim, está em você. Isso é avivamento. E o avivamento faz parte do plano de Deus e eu creio que nós vamos viver isso. Amém? E se você crê nisso, em nome de Jesus, eu quero que você, a partir de hoje, você comece a entender o plano de Deus na sua vida. Que você peça para que Deus estabeleça o plano dele na sua vida. Amém? Queira viver o plano perfeito de Deus. Nós entendemos que o plano perfeito de Deus, como diz aqui em João, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Nós estamos sendo condenados? Não. Entenda, esse não é o fim. É o começo de um grande avivamento e eu creio nisso, em nome de Jesus. É a palavra de Deus que fala, eu não sou condenada. Se Deus veio e me salvou, eu não sou condenada e eu creio nisso. É palavra com promessa, eu tomo posse da minha promessa. E melhor ainda, eu sou marcada pela promessa. E você também é. A partir do momento que você aceita Cristo, que você se arrepende, que você obedece, que você ora, você é filho. Essa é a nossa herança. É ser um com Ele, é ser família com Ele no reino. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Entenda que a tua vida está trajada com um plano e você tem esse plano para seguir. Entenda que nada fora disso é bom para você. Se você está querendo algo ao contrário dos planos de Deus, entenda, no fim vai ter frustração. E o caminho de volta é muito mais dolorido. Se você não começar a praticar agora o que Deus tem para a sua vida, você lá na frente vai ter frustrações. Você lá na frente pode desencadear ansiedade por ter dado errado, depressão, que é a doença do século. E muitas das vezes essas pessoas que sofrem disso hoje em dia são pessoas que lá atrás negaram o plano de Deus. Que lá atrás foram marcados com a promessa e decidiram simplesmente abandonar. Então entenda que você tem essa oportunidade. Você escutando essa palavra hoje, você tem a oportunidade de se entregar a Cristo, de voltar a Cristo, de se arrepender, de obedecer radicalmente, orar, jejuar, ser filho, ter a marca da promessa. Nessa noite você pode, você no teu quarto, quando você ora, Deus ele vem e faz. Não esqueça, o que é bom, perfeito e agradável está em você, está em mim. Amém? E outro ponto muito importante é que a partir do momento que você começa a viver o plano de Deus, ok, eu estou dentro do plano de Deus. Você não pode se importar com o que falam e muito menos de onde as pessoas querem te colocar. Ah, mas você não fala bem, você não pode pregar. Ei, mas o plano de Deus está que você prega. Ah, mas você não dança bem, então você não pode ministrar. Mas no plano de Deus está que você dança como Miriam dançou, como Davi dançou. Então entenda, você não pode se preocupar com o que as pessoas desejam de você. Eu imagino a passagem de Jesus pelas cidades dessa forma. Eu imagino que Jesus ele passava pelas cidades, ele fazia aquele milagre todo. Tenta me entender. Jesus ele fazia tudo o que Deus ordenasse e principalmente Deus ele tinha um plano para Jesus aqui na terra, como homem. Deus ele tinha um plano para Jesus. Entenda isso, eu imagino Jesus passando naquelas cidades, eu imagino Jesus fazendo tudo e na hora de ir embora. Você acha que aquelas pessoas não ficavam assim? Aqui está Jesus, eu sou a multidão. Jesus, fica mais um pouco, por favor, Jesus, fica mais um pouco, nós adoramos a tua presença. Jesus, faz mais, faz mais. Jesus, sabendo que tinha um plano perfeito, ele fazia isso daqui. Ai, tá bom, vai, eu vou ficar porque eu gosto muito de vocês. Já que vocês insistiram, eu vou ficar. E Jesus fazia isso daqui? Não, querido. Jesus, ele fazia isso aqui, ó. Não, aqui o que Deus tinha para mim acabou. Eu tenho um foco. Eu tenho um plano perfeito, então é por aqui que eu vou. O que a multidão fazia? Seguia Jesus. Cara, ele não desfocava e Deus fazia. Ele não tirava os teus olhos e Deus fazia. E é isso que acontece com você. Muitas pessoas querem te tirar do foco e você tem saído. E não é assim que funciona. Tira os seus olhos da multidão. Começa a focar no plano perfeito, no foco que é Jesus.
Tira os seus olhos de onde Jesus quer de onde as pessoas, querem que vocês fiquem. De onde as pessoas, o que as pessoas desejam que você fala, para com isso. Começa a focar no plano perfeito de Deus. Começa a focar no que Jesus tem para você. Esquece a multidão, tira os olhos da multidão. A multidão serve para você converter e não ser convencido pela multidão. Jesus, eu tenho certeza, eu tenho complexa certeza do que eu estou dizendo. Jesus, ele não se convencia com aquela multidão falando para ele: fica, mestre, fica, faz mais milagres. Não, ele tenho certeza que ele falava: ei, eu tenho um foco, eu vou seguir o que Deus tem para mim. Deus, ele tem um plano perfeito para mim e principalmente para vocês. Porque Jesus, a passagem dele pela terra nos deu uma herança de vida eterna. Porque esse é o plano perfeito de Deus. A nossa salvação, essa é a nossa herança. E eu tomo posse nessa noite da minha herança. Eu sou salva, eu sou justificada por Jesus. Por quê? Porque alguém focou no plano. E quem é o próximo? Sou eu, é você. Você tem que focar no plano perfeito de Deus. Em nome de Jesus. E quando você foca, você entende o que Jesus é, o que Deus significa na tua vida. Você entende o que significa. Você entende o que significa jejuar, orar. Então você entende o que é gastar a sua vida no altar. O que é você não deixar de orar um dia. O que é deixar de fazer as suas velhas práticas. Desculpa, tudo isso que você passa é falta de Deus na tua vida. É falta de Deus. Quando você ora, você entende que você é um filho amado. Aí no outro dia, você está ruim. Por quê? Porque você esqueceu de orar? Não. Porque você não entendeu a palavra do dia anterior. Você não entendeu que você é amado e justificado. Por dia, alguém tem que ficar te lembrando? Você que tem que ir aos pés de Jesus. Não é Jesus que tem que ficar correndo atrás de você. É você que tem que começar a ir buscar mais de Jesus. Você fica esperando as pessoas irem atrás de você. Você fica esperando as pessoas ficarem te chamando todo dia, sendo que na verdade, todo dia quando Jesus te marca um encontro com você no teu quarto, você vai. Mas no dia seguinte, você abandona tudo que ele disse. Por quê? Porque as suas práticas são melhores, os teus planos são melhores. E não é bem assim que significa. A palavra diz que o conhecimento de Deus, os planos de Deus são bem maiores do que os meus. São melhores do que os meus. E eu creio nisso e eu aceito viver o plano perfeito de Deus. E melhor ainda, lembrarmos que Deus ainda tem um plano. Em meio a tudo isso, em meio à pandemia, depressão, em meio a tantas doenças, em meio a tantas coisas acontecendo em nosso país, pessoas se revoltando contra a presidência, pessoas se revoltando contra a humanidade. Entenda que em meio a tudo isso, nós ainda temos um plano perfeito. E nós precisamos recuperar este plano para nós. Deus ainda tem um plano. Entenda, como diz aqui em João. Quero que você grave isso no seu coração. Nós não fomos condenados. Isso não é a nossa condenação. Isso é uma preparação. Você tem que ser forjado. Você tem que entender que isso serve para você se preparar. Comece a ter a positividade de uma mente de Cristo. Comece a entender que você tem que pensar como Cristo. E como Cristo pensa? Guerra. Como Cristo pensa oração, como Cristo pensa vidas. Não é só a tua vida que envolve em meio a tudo isso. Tem muitas outras precisando de você. Então se você se levantar e se você seguir no plano, se você não ligar para essa multidão que te cerca, você vai entender o que Deus deseja da sua vida e que Ele tem um plano perfeito para te usar, para te salvar, para te curar. Em nome de Jesus. Então, vamos recapitular rapidinho. Aceitar a Cristo e se arrepender. Genuinamente. Você tem que se arrepender e mudar as suas práticas. Obediência radical, eficaz, a obediência de verdade, a obediência de um servo e filho de Cristo. E por último, a oração. Quando você ora, você estabelece aquilo que Deus tem na sua vida. Você sai dessa atmosfera da terra e você eleva a tua mente, o teu nível, o teu corpo a um nível espiritual e você entende o que Deus é e tem para você. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Sobre essa palavra, eu quero que você entenda que você tem um plano na tua vida. Eu quero que você recupere este plano na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero que você receba essa palavra. O que Deus ele tem ministrado nas nossas vidas é exatamente isso, é entendermos que Deus ele ainda vai fazer muito e muito mais. A passagem de Deus em nosso meio, ela é nítida e eu entendo isso. E eu creio que Deus ele tem um plano perfeito. Eu creio que Deus ele ainda vai fazer. Então nós vamos recuperar este plano. Nós, jovens,
fortes, como a promessa nos declara. Palavra com promessa. Jovens, vocês são fortes. Por isso eu escolho vocês, porque vocês guardam a minha palavra. Então guardem a palavra de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu vou orar por você. Que você entenda, que você recupere o plano de Deus na sua vida, na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus. Querido Deus, hoje na tua presença, Pai, eu te agradeço por cada vida que está assistindo a essa live. Pai, que em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor ministrou sobre o meu coração e o teu poder invadam as vidas dessas pessoas através dessa live, Pai. Que elas possam entender, Jesus, que sem sacrifício, que sem renúncia não vai haver plano concluído. Que elas possam entender, Espírito Santo de Deus, e receber o teu plano perfeito. O plano que não há condenação, um plano que não há depressão e ansiedade, mas sim uma vitória de vida eterna, uma herança de vida eterna. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada vida. Em nome de Jesus, há forças para te buscar, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor seja um intermédio dessas vidas, Pai. Que em nome de Jesus possam entender, ter o total entendimento do que a tua presença tem sobre nós. Que o teu poder, Espírito Santo de Deus, possa pousar sobre cada vida. Te colocamos numa posição de poder sobre nossas